Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, o seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Viu só que notícia boa? Se concentre nesse ponto específico. Eu vou compartilhar com você, aqui e agora, a Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Segunda parte da mensagem, a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 em diante. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre toda a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. A Santa Bíblia diz, e eu acredito: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, parte 2.
Pense mentalmente. O cavalo amarelo, uma figura da morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Vale a pena ouvir. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei. E eis um cavalo amarelo, e sobre o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Como se sente agora? Eu fico pensando, a figura da morte e do inferno são pleonásticas, apresentam uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. Você sabia? A morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles, a morte e o Hades, estão debaixo de autoridade. Só atuam sob permissão divina, sob a permissão do Filho de Deus, o Cordeiro Cristo Jesus. Seu círculo de ação da morte e do Hades é limitado e seu território é definido, a quarta parte e nada mais. Como se sente agora? A morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. Espada. Aqui é uma espada comprida, usada na guerra. Aqui se trata da morte provocada pela guerra. Segundo, a fome. A fome é subproduto da guerra, cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos. Terceiro, pestilência ou mortandade. As pragas, as pestilências crescem com a pobreza, a fome e as guerras. A morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas: espada, fome, pestilência ou mortandades, e agora a quarta, as bestas feras da terra. Elas despedaçam e devoram tudo que encontram. Já parou para pensar nisso? Ouça agora o quinto selo, o clamor no céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A Santa Bíblia diz, eu acredito, o quinto selo, o clamor no céu. As almas
dos que morreram pela fé em Cristo Jesus estão no céu. Já parou para pensar nisso? Com a abertura do quinto selo, muda-se o cenário da terra para o céu. Passa-se da causa para o efeito. Esses cristãos foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam, mas ainda não ressuscitaram. Esses cristãos foram mortos e a matança prossegue. As almas sobrevivem sem o corpo e são conscientes. Conversam com o Filho de Deus no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esses cristãos que foram mortos não estão dormindo, eles vivem. Essa é a minha e a sua gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. É deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo. É entrar na posse do reino. A morte desses cristãos não os havia separado de Deus. Já pensou nisso? Deus, Cristo Jesus, não poupou esses cristãos do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da santa palavra de Deus. Pense nobremente para nobremente viver. Enquanto os falsos cristãos vão apostatar, amando o presente século, sendo leais ao anticristo, adorando o anticristo e apostando diante da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, os cristãos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, selarão o seu sangue, o seu testemunho, e preferirão a morte à apostasia. Você está preparado para esse momento? Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro, deixou isso bem claro no sermão profético registrado em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 14. Vale a pena ouvir. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você consegue entender? Cristo Jesus diz, e eu acredito, você sabe, muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo Jesus e a palavra de Cristo Jesus. Você está pronto ou pronta para dar a sua vida por Cristo Jesus? Como se sente agora? As almas dos fiéis a Cristo pedem não vingança pessoal, mas vindicação da glória do Deus Santo.
Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. A pergunta deles, dos mártires: até quando? Até quando? O clamor não pede vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 18, versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz, e eu acredito. Esse é o clamor da Igreja de Cristo Jesus diante dos massacres, arenas, piras, campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos crematórios. Não é o próprio grito da lamentação, mas o lamento pela honra de Deus e do Cordeiro, Cristo Jesus. Como se sente agora? As almas dos fiéis em Cristo Jesus recebem vestes brancas, representando retidão, santidade e alegria. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo. Estar no céu, na pátria celestial, é bem-aventurança. Estar no céu, na pátria celestial, é glorificação. Não uma glorificação plena, pois ainda não houve a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Pense comigo, os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra, mas no céu, os réus e condenados vestiam-se de preto. Eles foram condenados na terra e não no céu. Cristo Jesus os veste de branco, fino, puro. Estão absolvidos, justificados, salvos. Só Cristo Jesus salva, e é a única esperança. As almas dos fiéis em Cristo Jesus estão descansando até chegar o dia em que se completará o número dos mártires. Já pensou nisso? Os cristãos que morreram por sua fé e testemunho por Cristo Jesus estão no céu descansando de suas fadigas. Eu fico imaginando aqui agora, lá no céu, as mansões lá no céu, as mansões celestiais, não tem mais dor, nem pranto, nem luto. O dia está determinado, o número está determinado, até que esse número
não tenha sido completado na terra, o dia do juízo não pode chegar. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Como se sente agora? Você está preparado para entregar a sua vida e a sua alma para Cristo Jesus? Você está preparado para morrer em seu testemunho por Cristo Jesus? Como se sente agora? O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, está no controle. Nem o fio de seu cabelo pode ser tocado sem que ele, Cristo Jesus, permita. Aqui e agora, você precisa saber que lhes é dado a graça, não apenas de crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, mas sofrer por ele, Cristo Jesus, e até dar a sua vida por ele, Cristo Jesus. Como se sente agora? O apóstolo São Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4,6. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, há um limite para essa enxurrada de injustiça. Você está ouvindo a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, segunda parte. Há um limite para a crescente enxurrada de injustiça, além do qual ela não prosseguirá. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, anuncia esse limite intransponível. Trata-se do número completo dos mártires. Ele não é citado, mas existe justamente no momento em que a violência celebra seus maiores triunfos e apregoa seus mais altos índices de sucesso, sua ruína torna-se visível. Perseguições aos cristãos, perseguições à Igreja de Cristo Jesus amadurecem o juízo sobre o mundo, apressando o seu fim. Já parou para pensar nisso? Como se sente agora? Ouça nesse momento o clamor sobre a terra. O juízo chegou. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Esconde-nos da face
daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia deles. E quem é que pode suster-se? A Santa Bíblia diz, e eu acredito, o juízo chegou. As portas da graça estão fechadas. É o dia da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O sexto selo introduz o dia do juízo. O medo, o terror, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem são sob dois simbolismos: um universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. Você consegue imaginar cada detalhe? O juízo chegou. O próprio universo está abalado. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando, abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Se concentre nesse ponto específico. O sol, a lua, as estrelas, o céu, os montes, as ilhas, tudo aquilo que se considerava sólido, firme, está abalado. As vigas da sustentação do universo estão se desintegrando. Como se sente agora? A antiga criação está se desintegrando. Os céus se desfarão como um crepitoso estrondo. Este é um quadro simbólico do terror do dia do juízo do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, a saber que será verdadeiramente terrível a efusão final e completa da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, sobre o mundo que tem perseguido a sua noiva, a igreja. Esse momento virá repentinamente. Será como o ladrão da noite. Os homens desmaiarão de terror. Mas, para a igreja de Cristo Jesus, esse momento será o dia da salvação. Viu só que notícia boa? O juízo chegou. Os homens estão em profundo desespero. Pense mentalmente. As 6 classes de pessoas descritas da mesma forma que tinham 6 classes de elementos abalados. Reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo e livre. Já pensou nisso? O apóstolo São João vê nessa imagem o terror universal. Todos os ímpios sobressaltados de um repentino terror, tentando fugir, esconder-se do Deus irado.
Você sabe, Apocalipse 6,16, os homens estão buscando um lugar para se esconder. Mas, para onde o homem pode fugir e se esconder do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Cordeiro? Ele está em toda parte. Para ele, Cristo Jesus, luz e trevas são a mesma coisa. Você sabe, o primeiro instinto de pecado é se esconder. Eu pergunto, de que estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando, do universo que está em convulsão? Não! Há algo mais terrível. Eles, os ímpios, estão fugindo do Filho de Deus, Cristo Jesus, que está irado. Eles, os homens ímpios, buscam a morte, mas não os pode esconder da ira do Cordeiro Cristo Jesus. O maior temor do pecador não é a morte, mas a manifestação plena da presença do Filho de Deus, Cristo Jesus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. O aspecto mais terrível do pecado é que converte o homem num fugitivo de Deus. Como se sente agora? Nem caverna, nem a morte pode escondê-los desse encontro com o Filho de Deus, Cristo Jesus. O tempo da graça acabou. Aqueles que não buscaram a graça encontrarão inexoravelmente a ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A porta estreita foi fechada. Como se sente agora? Agora é o dia do juízo. Eu fico pensando, posição, riqueza, poder político, absolutamente nada pode evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como se sente agora? O dia do juízo se aproxima, mas hoje ainda é o dia aceitável. Ainda você pode se voltar para Deus, para Cristo Jesus, e encontrar perdão dos seus pecados, justificação e paz de espírito, e ter a sua alma salva e seu nome escrito no livro da vida. Você quer vir a Cristo Jesus agora? Você está preparado para encontrar-se com Cristo Jesus? Você está disposto ou disposta a enfrentar perseguição, pobreza, espada, fome e a própria morte por amor a Cristo Jesus, o Filho de Deus? O dia do Senhor Jesus Cristo será dia de luz ou de trevas para você. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha correndo para Cristo Jesus e entregue a sua alma
para Cristo Jesus salvar a sua alma enquanto você tem oportunidade. Só Cristo Jesus salva. Ele é a única esperança de salvação de sua vida.